Em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vocês já não estão mais perdidos, vagando. Peregrino é aquele que anda vagando, não tem lar, não tem um lugar certo, não tem morada, não tem acolhimento. Ele é um peregrino, ele é um estrangeiro. Então ele vai andando pelo mundo. Paulo diz: vocês já não são assim. Vocês têm um lar. E ter um lar é uma coisa maravilhosa, porque o coração do homem precisa de um lar. O lar é um lugar onde ele sabe que será amado incondicionalmente. O lar é um lugar onde ele tem abrigo, refúgio, fortaleza, proteção, que talvez não sintamos tanto nos nossos dias porque não vivemos o contexto da guerra. Mas aqueles que no passado viveram no contexto fortemente da guerra, eles sabiam como era necessário ter um lar para proteger, guardar. Paulo diz: encontramos o lar. E chama a igreja de a família de Deus. Quando nós vamos para Hebreus, capítulo 13, terminando aqui o livro de Hebreus, a partir do versículo 18, encontramos as palavras finais de alguém que está se dirigindo a uma família. Cuidado mútuo. Você se sente parte de uma família? Eu sei que você precisa. É uma necessidade humana ter pessoas que nos acolham, que nos abracem, que estejam ao nosso lado e caminhem conosco. É uma necessidade, não é uma necessidade apenas da criança, mas do adolescente, do jovem, do adulto. É uma necessidade humana. E Deus proveu para nós de uma família. E nós precisamos também ajudar a cuidar dela. Nós vamos fazer a leitura destes versículos de Hebreus 13, 18 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação. Estamos aqui para ouvi-la com o nosso coração. Que o teu Espírito fale conosco, Senhor, e sejamos abençoados por ti para permanecermos firmes, perseverando nesta fé que o Senhor mesmo nos deu, a fim de que até o último dia possamos glorificar o teu nome. Que o Senhor abençoe a tua igreja, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O cuidado necessário que nós sentimos está e deve acontecer dentro da igreja do Senhor. Observe nessas palavras finais que há um cuidado do autor, que nós não sabemos quem é.
É tentador dizer que foi Paulo quando nós terminamos o livro, por causa principalmente de Timóteo, por ele estar na Itália. Olha, está na Itália, Paulo foi para Roma. Então, é tentador por causa desse modo como ele se dirige à igreja, falando inclusive de suas cadeias. Todavia não sabemos quem escreveu esta carta, como nós já falamos no início. Ele, todavia, está escrevendo para pessoas com quem ele tem uma intimidade. Veja que ele se sente parte de uma família. Então, ele dá uma ordem, mas dá uma ordem sentindo-se confortável, porque ele sabe que a igreja estará disposta a atender, abençoando sua própria vida. Orai por nós. Ele pede oração para uma família, ele é acolhido por ela, ele sabe que eles vão estar cuidando dele. Essas palavras finais mostram uma família que está se cuidando, assim como ele esteve cuidando. Ele diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Veja que nesse momento final, ele trata a carta como uma obra única, e não como obra de vários sermões, como alguns sugerem. Mas nesta obra, ele está cuidando de sua igreja. O cuidado da igreja consigo mesmo é fundamental, como uma família deve se cuidar. Saber que a gente pode contar com as pessoas no momento que a gente precisa. Ele está preso. Ele está preso e poderia dizer assim: estou preso, estou solitário, não tenho ninguém por mim, ninguém vai me ajudar, o que eu vou fazer? Estou perdido. As pessoas na sociedade estão apresentando cada vez mais quadros similares a uma depressão, ou mesmo quadros de depressão, tendo como uma das principais razões, entendo pelo menos, que seja exatamente essa solidão social, que é uma, claro, contradição. Está dentro de uma sociedade de tanta gente e ao mesmo tempo está sozinho, mas é a realidade, por causa da forma como as relações se estabeleceram, tão superficiais. É um quadro de solidão social, porque as pessoas não têm com quem contar, elas não têm segurança, elas não têm firmeza, elas não sabem se elas estarão amanhã com elas, porque a sociedade aprendeu a amar a quem faz bem, e não amar incondicionalmente como Deus nos ama. Observe que ele transmite essa segurança. No versículo 20 ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Quando ele diz pelo sangue da eterna aliança, ele está dizendo: Deus é um Deus que tem um relacionamento com o seu povo por meio de aliança. Logo, ele está dizendo que Deus não abandona o seu povo. Eles entendem a linguagem. Eles são hebreus, eles sabem que Deus tratou o seu povo por meio de aliança do início ao fim e não falhou. Suportou as mazelas do povo de Israel durante 2000 anos, de Abraão até Jesus, e não desistiu. Aguentou todos os pecados daquele povo e não mudou o seu plano, porque ele é imutável, mostrando que sua aliança é permanente, é firme e não tem como ser abalada. Como diz Paulo a Timóteo sobre a fidelidade de Deus, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 13: se somos infiéis, Ele, que é Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Uma relação permanente. Isso traz paz ao coração. Observe que o autor encontrou segurança na igreja. Ele está preso, a situação não é boa, não é fácil. Mas ele encontrou segurança, porque Deus tem uma relação com o seu povo, uma relação de aliança. A nossa sociedade precisa aprender isso. E a igreja, que é sal da terra e luz do mundo, deveria ensinar isso. Ensinar à sociedade que o padrão, o modelo de relacionamento está no próprio Deus, que tem um relacionamento de aliança com o seu povo que não se abala, porque ele não pode mentir.
é estabelecido para todos sempre. Caso contrário, me diga. Você não se sentiria sempre distante de Deus? Ou não teria medo de Deus não te amar mais toda vez que você pecasse? E há pessoas que vão se sentir assim até amadurecer. Uma pessoa que se converteu há pouco tempo, provavelmente, ela terá o seguinte sentimento: ela vai bem, está empolgada, está tudo certo na sua vida, ela aparentemente não está cometendo grandes erros, mesmo que ela vá pecando, mas não são coisas que chamam tanto a atenção, e ela vai vivendo, até que então, se sentindo amada, dando testemunho, até que ela comete um grande deslize, e então a sensação de que Deus não vai mais olhar para ela, ela não está mais digna do amor de Deus, ela não quer mais ir para a igreja, porque ela sente vergonha de si mesma, ela se sente uma pessoa indigna da presença do Rei da Glória. Então ela mesma vai se castigando, porque ela entende que ela não merece o amor de Deus. Mas me diga, desde quando Deus ama condicionalmente? Perceba que é a fase imatura do cristão. O cristão vai amadurecendo e vai aprendendo que o amor de Deus não é condicionado por circunstâncias. Ele não muda de acordo com as nossas fases, boas ou ruins da vida. Não muda. E então ela vê quão maravilhoso é o amor de Deus. E ela sente segurança. A segurança de saber que, como uma criança que faz coisas certas e coisas erradas, permanece no lar, sendo sustentada, protegida, cuidada de todas as formas, amada pelos seus pais, numa família que está andando como deve andar, essa criança se sente segura, ela apanha, mas ela sabe que pode correr para os braços dos seus pais que acolherão essa criança. Quando assim a família procede com seu filho, cria no coração do seu filho uma segurança fundamental que a sociedade não tem mais, por isso está doente. Porque a sociedade, ela está tão materialista que os pais só estão preocupados com dinheiro. O homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, trazem as coisas para casa, mas não amam seus filhos. Não há amor para com eles. Eles os abandonam. Eles não se preocupam. E tudo que acontece de errado é motivo para uma provável separação. E essa relação familiar tão instável, tão volúvel, tão superficial, insegura, cria no coração dos filhos o medo da solidão. O medo da solidão tem fortes raízes na família, porque uma família sólida não transmite medo aos seus filhos, mas segurança. Porque eles sabem que, apesar de errarem, nunca serão abandonados, porque uns pais jamais abandonariam seus filhos, os quais amam. Esta relação tem Deus como modelo. Deus é o modelo disso. É Deus quem nos ensina isso. De tal modo que quando nós amadurecemos, nós aprendemos que o amor de Deus não vai mudar por mim. Pode ser que Ele me castigue duramente, como uma criança tantas vezes precisa, mas Ele jamais abandonará seus filhos, trazendo uma segurança, um conforto, uma calmaria para os corações atribulados, quer por pecados, quer pelas lutas que o mundo causa a nós. Isso é importante, muito importante. Caso contrário, você verá na sua vida ou na vida de outra pessoa uma instabilidade na fé. Nunca sabe, eu não sei se Deus está comigo, eu não sei se Deus me ama, não sei se Ele está ainda cuidando de mim. Mas por quê? Porque aconteceram coisas ruins e a vida é uma vida insegura, cheia de medos, o medo dessa solidão. Por quê? Porque acha que depende da pessoa. Observe a segurança que o autor transmite para nós. Ele sabe que Deus, apesar de ele estar preso, Ele não o abandonou. Porque Ele é o Deus da eterna aliança. Ele é um Deus que amou e amará para sempre. E, pela graça de Deus, se estabeleceu na igreja, para quem Ele está escrevendo, uma relação sólida, em que eles estão se cuidando, em que eles estão
se amando. Por isso ele pode pedir: orem por mim, orem pela minha vida. Eu estou procurando servir ao Senhor, glorificar o seu nome, dando testemunho nesta obra que o Senhor confiou a fazer. Orem por mim, cuidem de mim. Assim como eu estou cuidando de vocês, escrevendo a palavra de Deus, para que vocês aprendam, amadureçam, cresçam, e então possam produzir frutos de justiça. Cuidem de mim também. A igreja precisa ser um lar, um porto seguro, um lugar onde nós nos sentimos acolhidos, protegidos, exortados, fortalecidos, castigados e abençoados, mas um lugar em que nós sabemos que estamos seguros. Nela, somos exortados e disciplinados, mas também somos acolhidos e confortados. E não importa o momento, estamos seguros, porque ela aprendeu com o Senhor que as relações, elas são relações seguras, permanentes, maduras, que devem, portanto, durar por toda a vida. E isso traz conforto ao seu coração. Deve trazer o conforto de estar num lar que não vai te abandonar. Não vai. Reestabelecer isso é muito importante para você. Eu sei. É importante para a sociedade, na verdade. Mas, sobretudo, aqueles que vão se achegando pela fé para serem abençoados com esse novo olhar para as relações humanas. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Observe que ele não está só pensando na prisão. Ou seja, ele pede para ser restituído no versículo 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Todavia, ele expõe que a sua preocupação primária é que eu possa viver para a glória de Deus. A prisão é um acidente em sua vida, ou seja, é algo que aconteceu e pode ser desfeito. Mas o viver para a glória de Deus deve ser algo buscado permanentemente, algo que ele deve almejar, desejar, porque ele está olhando para a eternidade. Citando as palavras de Paulo em Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Olhando para a eternidade, olhando para Cristo, ele almeja que a sua vida seja lapidada pelo Senhor, para um viver agradável a Deus. Não só individualmente, mas como parte de um corpo, o corpo de Cristo. Afinal, observem que todas as cartas do Novo Testamento enfatizam a relação de amor da igreja, dentro da igreja, e a necessidade de se abençoar, uns abençoarem os outros mutuamente. Ele está preocupado com sua vida. Você tem necessidade? Sim, Deus sabe. Jesus disse: Deus Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Só que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a descansar em Deus, porque Deus é fiel, mas também a buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Deus trabalha a minha vida. Eu preciso de muitas coisas, eu tenho muitas necessidades, mas, Senhor, nenhuma delas se compara à necessidade de viver para a Tua glória. Porque para isso o Senhor me chamou, para um viver eterno, para viver a eternidade, quando serei incorruptível e viverei para a Tua glória para todo sempre. Ele clama pela sua libertação, mas mostra que sua preocupação primária é a sua vida. Qual é a sua preocupação primária? Quais são as coisas que mais te preocupam? Deveria ser a sua vida. Deveria ser: Senhor, eu tenho muitas necessidades, mas, sobretudo, opera na minha vida. Eu preciso, Senhor.
do teu trabalhar, do teu agir na minha vida, para que eu seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, para que eu seja um bom pastor, uma boa ovelha, para que eu seja um bom trabalhador, para que eu seja um bom chefe, um bom funcionário, para que eu seja um bom cidadão, para que eu seja agradável ao Senhor, como disse Jesus, e repito, sal da terra e luz do mundo. Ou seja, Senhor, opera na minha vida. Eu sei que o Senhor me chamou para ser este instrumento. Eu quero cumprir esse propósito. Eu quero ver a beleza da nova vida em Cristo Jesus em mim. Como disse Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. É viver para Ele. Essa é a preocupação primária do autor. A sua vida. Não deixe que problemas da vida substituam a principal preocupação do cristão. Não deixe que saúde, ou seja, problemas com doença, não deixe que finanças, ou seja, problemas financeiros, não deixe que trabalho, problemas dentro do ambiente de trabalho, não deixe nem mesmo que problemas domésticos, ou quaisquer que sejam os problemas, atrapalhem, tirem de você o alvo, que é, de fato, pedir e buscar em Deus um operar em sua vida para que você possa estar cada vez mais andando com Ele. Não deixe. Às vezes pode ser difícil, porque as coisas incomodam, e é fato. Incomoda quando as coisas estão como um espinho na carne, incomoda quando ele está furando. E quando ele está furando, toda a nossa atenção é voltada para o lugar onde está furando. Por isso, se você quer esquecer um pouco de uma dor, acrescente outra dor maior do que ela em outro lugar. Porque toda a nossa atenção é concentrada no lugar da dor. Então, quando aparecer a dor, lembre-se que há algo mais importante e que Deus pode resolver este teu problema, enquanto você foca naquilo que é mais importante. Sinta a dor de ser um pecador. Sinta a dor de não conseguir viver para a glória de Deus 100% como deveríamos e deveríamos querer, desejar. Sinta a dor de ainda cometer pecados contra o Senhor. Sinta a dor de ainda ter uma natureza corrompida, corruptível. Sinta a dor de estar sofrendo num mundo que jaz no maligno, sofrendo os danos do pecado. Sinta esta dor como a mais forte dor, para que as demais dores da vida, os problemas que surgirem, não sejam tão fortes que tomem o lugar desta dor que ofende, que afeta ao Senhor, no sentido de que entristece a Deus. Deus não gosta, Deus desagrada. Busque em Deus, Senhor, opere em nossas vidas. Quando nós fazemos nossas orações como igreja, coloque diante do Senhor, Deus, opera na minha vida. É o que eu mais preciso, Senhor. Opera na minha vida. Se a igreja estivesse sempre focada nisso, ela estaria orando uns pelos outros como Ele pede, orai por nós. Estaria sempre buscando, Senhor, pedimos orações pela nossa vida como igreja, nossas relações fraternas, nosso serviço que deve ser dedicado ao Senhor, ao nosso culto que deve ser agradável a Ti, ao nosso viver diário, no cotidiano da semana, tudo, Senhor, tudo isso que precisa ser agradável ao Senhor, pedimos que nos ajude, opera em nós, Senhor. Clamar para que Deus esteja trabalhando as nossas vidas, naquilo que mais importa, para que a igreja cresça saudável, madura e abençoada por Deus, por sua graça. Peça orações, não é vergonhoso isso. Pedir orações para que Deus opere na sua vida. Irmãos, eu quero pedir orações, que Deus me santifique cada vez mais, que Deus opere na minha vida, que Deus trabalhe o meu caráter, que Deus me ajude a ser paciente, amoroso, dedicado e assim por diante. Peça orações para que Deus opere. Porque
Esta é a principal obra do Senhor, pelo Espírito Santo, na vida da sua igreja. Na vida da sua igreja. Mas Deus também opera, segundo sua vontade, nas nossas necessidades. Por isso ele disse, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Observe que é uma confiança. Ele confia que as orações da igreja são ouvidas. Se ele não tivesse certeza de que Deus ouve a oração da igreja, ele não iria pedir. E ele tem uma confiança muito grande. Orem por mim para que Deus me traga a libertação quanto antes dessas prisões. É uma segurança. Ele sabe que Deus está ouvindo. Isso é importante no meio da igreja. A gente não ora com dúvida. Infelizmente, a frase de Jesus, seja feita a tua vontade, foi mal aplicada no meio cristão, pelo menos de nossos dias. Muitas vezes os cristãos oram assim, Senhor, eu preciso disso, tal, e coloca tudo diante do Senhor, a vida, e aí no final diz assim, mas seja feita a tua vontade. Ele está dizendo assim, Senhor, na dúvida se o Senhor quer ou não quer estas coisas, que o Senhor faça a tua vontade. E aí ele termina a oração e vai para casa com aquela dúvida, será que Deus vai responder? Será que Deus vai me atender? Será que a vontade de Deus era aquilo que eu pedi? Será que Deus realmente está querendo me abençoar nisso? E fica naquela dúvida constante, orando e duvidoso, sem saber, será que Deus realmente vai me abençoar? Não era essa a ideia de Jesus. Quando Jesus disse, seja feita a tua vontade, ele não foi para a cruz na dúvida, será que o Pai vai me libertar daqui até lá? Será que vai acontecer alguma coisa extraordinária para que eu seja, por Deus, livrado da morte, para que seja livrado das mãos dos inimigos? Não! O que Jesus estava dizendo é, Pai, a carne é fraca, e nesse momento minha vontade seria fugir da cruz. Por um momento eu me sinto tentado a fugir da cruz. Jesus sentiu o que era a angústia da fraqueza humana, sim. Todavia, se manteve firme, não desistiu e preservou a vontade de cumprir a vontade de Deus, ou seja, se manteve firme no propósito de ir à cruz voluntariamente para fazer a vontade do Pai. E então ele disse, apesar, Senhor, de nesse momento sentir a fraqueza humana, e a vontade de desistir de tudo, não me deixe, eu não quero, faça a tua vontade, ou seja, Senhor, me leve para a cruz, eu vou para a cruz, eu quero a cruz, eu não quero desistir, eu quero a tua vontade, que é a morte na cruz, eu não quero esta vontade da fragilidade humana, que é desistir das coisas, desistir da cruz. Jesus não estava mostrando dúvida, ele estava mostrando sua plena convicção da vontade do Pai e se dispondo a fazê-la e não desistir. A oração do povo do Senhor deve seguir o modelo da oração de Cristo. Não orações com dúvida, eu não sei se Deus quer, se Deus não quer, se Deus vai, se Deus não vai. Orações com confiança. Mas como é que nós podemos orar com confiança? Orando nas promessas de Deus. Como é que nós oramos com confiança? Conhecendo as promessas do Senhor. Vamos dar um exemplo. Um pouquinho abaixo, já na uma outra carta, a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim, Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para quê? Senhor, eu preciso de sabedoria para saber que trabalho escolher, que caminho percorrer, que escolha fazer, que decisão tomar, como agir em certos momentos. O que eu faço com isso que apareceu, com esse problema? Como eu resolvo? Sabedoria para tudo. Sabedoria para tudo na vida. Sabedoria para interpretar a Escritura pela iluminação do Espírito Santo. Sabedoria para tudo. Ou seja, o saber divino, a iluminação divina para tomar as decisões corretas sobre tudo. Tudo que você imaginar.
Então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, hoje eu não sei o que fazer. Apareceu diante de mim um dilema, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual seria o correto. Os dois parecem certo, os dois parecem uma questão tranquila. Eu não sei que decisão tomar, eu preciso de sabedoria. Ele diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Uma promessa. Quer dizer que sempre que eu precisar decidir, escolher, resolver, sempre que eu precisar tomar alguma atitude, e eu não souber que atitude tomar, Deus está me prometendo que eu posso pedir, ou até devo pedir, em oração, sabedoria para que Ele me dirija naquele momento e eu tome a decisão certa e eu resolvo o problema de forma correta. Quer dizer que eu devo fazer isso aí? Sim. Porque a promessa de Deus é, sempre que você pedir sabedoria para algo que é necessário na sua vida, Deus vai dar sabedoria. Ele não está dizendo talvez, ele não está dizendo depende da situação, ele está dizendo ele vai fazer, é uma promessa. O Deus da eterna aliança, que não falha, que é fiel em tudo, Ele está prometendo dar ao seu povo sabedoria sempre que este povo pedir, clamar, crendo. De fato, continua o texto, versículo 6. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça, mas se você está pedindo na dúvida, não sei se Deus vai me dar sabedoria para isso não. Então, pode esquecer, ele não vai mesmo. Por que não vai? Porque o homem inconstante, que ora de um jeito, ora de outro, que é como as ondas que vão e vêm e vão dependendo do vento. Um homem que ora tem um grau de certeza, ora não, ora acha que sim, ora acha que não. Isso não agrada a Deus. É um homem que não agrada a Deus. Peça confiando, peça com fé, em nada duvidando, porque são a estes que Deus dará sabedoria. Portanto, quando nós oramos pedindo sabedoria a Deus em relação a qualquer coisa, temos que orar com certeza: Senhor, eu preciso de sabedoria sobre este assunto, porque eu preciso decidir, eu não sei o que fazer. Então, Senhor Deus, aguardo a sabedoria do alto. É só orar. A certeza absoluta que Deus vai operar na tua vida e vai direcioná-la com sabedoria para o que você pediu. Essa certeza deve ser tão convicta que você deve descansar. E é inclusive por isso que Paulo, em Filipenses, capítulo 4, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Não fiquem ansiosos, só orem ao Senhor e descansem. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está ouvindo. E Ele prometeu que todas as vezes que eu pedir sabedoria para resolver, para lidar com a vida, Ele prometeu que vai me dar. Ele não disse que era talvez, Ele disse com certeza, Ele vai me dar. E é por isso que, versículo 7 de Filipenses 4 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, independente da circunstância, a paz de Deus que excede todo entendimento, até na prisão, até nas perseguições, nas lutas mais
ferozes que já foram travadas contra os cristãos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está clamando a Deus com confiança, está orando com segurança. Ele sabe que Deus ouve as orações. Ele sabe. Portanto, ore com segurança. Lembre-se que a atmosfera da oração é, primeiro, a relação com Deus. Segundo, é a relação com a igreja. E essas atmosferas, elas são atmosferas seguras. Deveriam ser. Primeiro, a com Deus, ninguém pode duvidar. Porque Deus é fiel. De forma que Ele nunca vai mudar a sua palavra. Ele permanecerá fiel para sempre. Então eu posso descansar nas promessas dele. Mas também a própria igreja, que vai mostrando a fidelidade de Deus em as suas relações sociais dentro dela. De modo que a igreja vai transmitindo segurança para aqueles que são seus filhos, que vão achegando os que estão lá dentro. Para que você ore com firmeza, com certeza. Eu sei que Deus ouve e atende minhas orações, conforme as suas promessas. Ele não prometeu, orem por riquezas, e então vão ganhar todo tipo de riquezas. Onde Deus prometeu isso, por favor? Em lugar nenhum. Ore por poder e glória, e você será o presidente do país, e você governará nações, e você será isso e isso, aquilo ou outro, grande entre todos. Onde ele prometeu? Lugar nenhum. Mas ele prometeu muitas outras coisas. Dentre as quais o cuidar de nós, de nossas necessidades. Como disse, Jesus consolou a sua geração dizendo: o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Descansem, busquem o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Apenas busque o reino de Deus e a sua justiça. A atmosfera desta igreja deve ser uma atmosfera segura, confiança, uma atmosfera de pessoas que têm convicção. Assim é aqui da igreja para quem ele escreve aos Hebreus. E a sua oração, o seu desejo, versículo 21 é que o grande pastor das ovelhas, quem é o pastor? É o Senhor Jesus. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Observe, que Deus aperfeiçoe vocês, que Deus amadureça vocês. Inclusive, ele havia dito isso antes, quando ele estava mostrando a necessidade deles amadurecerem. No capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, versículo 11, ele diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas difíceis de explicar, porquanto vós vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres... Olha, tem coisas que vocês não estão entendendo. Vocês se tornaram tardios em ouvir, difíceis de entender as coisas. Só que não era para ser assim. Porque vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido da vossa conversão. Mas tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, vocês ainda são crianças quando deveriam ser adultos. Ou seja, nós não deveríamos esperar que um adulto haja como uma criança. E aqui ele está se referindo a isso aplicado à fé, à maturidade cristã. Eles não estavam maduros o suficiente como deveriam estar. E ele deseja, ora, clama, quer
que o Senhor os aperfeiçoe em tudo que é bom, ou seja, em toda a palavra, em todo o ensino divino, que eles amadureçam, que eles cresçam. Para quê? Para se gabar de mais santo que os outros? Lógico que não, porque isso já seria imaturidade. Todo orgulho é uma expressão de imaturidade, todo, porque é uma falta de olhar maduro para si mesmo, como nós lemos hoje em Isaías capítulo 40. O que nós somos? Somos como uma erva que sopra o Senhor e acabou-se. O capítulo 40 mostra, 39 e 40, mostram a miséria humana diante da glória de Deus. Sobretudo o 40. Então, amadureça para quê? Para cumprirdes a sua vontade. Para ser bênção. Qual é o objetivo de você amadurecer? Você já parou para pensar nisso? Os jovens principalmente aí. Estão estudando? Maravilha. Excelente. Esse é um caminho. É aprender. Mas se vocês estão lendo, e a maturidade de vocês não está crescendo, a piedade de vocês não está crescendo, a humildade de vocês não está crescendo, a vida de oração de vocês não está crescendo, se não está mudando, melhorando, aperfeiçoando o caráter de vocês, a vida piedosa, o relacionamento com Deus não está crescendo na mesma proporção da leitura. Eu lia 10 páginas, hoje leio 100 páginas, amanhã eu estarei lendo 1000 páginas. Se a proporção da sua leitura e estudo não está sendo acompanhado por um crescimento proporcional, diretamente proporcional a esta leitura, alguma coisa está errada. Porque não tem como ser o oposto. Quanto mais se lê, mais infantil se torna. Quanto mais se estuda, mais orgulhoso se torna. Quanto mais lê, mais vai se tornando indiferente à piedade cristã. Isso mostra que alguma coisa está errada. Ou o material é uma porcaria, ou seja, está lendo lixo, que está levando para longe do Senhor, ou o coração está tão duro que não importa o quanto leia, não aprende. Isso deveria preocupar você. Isso vale para todo mundo, não só para os jovens. Quanto mais você aprende, se espera que mais você esteja crescendo na maturidade cristã, na fé. Mais humilde você se torna, mais piedoso, mais paciente, mais compreensivo, mais terno, mais gentil, mais assim vai. Ou seja, em outras palavras, quanto mais você conhece a verdade, mais parecido com Jesus você se torna. O contrário não pode acontecer, porque isso indicará claramente que ou o que lê e estuda é algo muito ruim, ou o coração está totalmente endurecido e incapaz de aprender o que lê. Então reflitam. O desejo dele é que o Senhor vos aperfeiçoe em todo bem. Para quê? Para cumprires a sua vontade. Qual o objetivo de aprender tanto? Mostrar para todo mundo que eu sou doutor? Isso não vale nada. Tem gente que é seminarista, às vezes, tem gente que nem seminarista é, que eu tenho certeza que sabe mais do que alguns doutores. Isso não significa nada, isso é um título besta. Você está estudando, aprendendo para amadurecer, para ser aperfeiçoado na fé, para mostrar maturidade no seu viver cotidiano, para ter uma relação melhor com as pessoas, uma relação melhor com Deus, para ter uma visão correta da realidade e não distorcida, como que tem um óculos todo embaçado. Você está aprendendo para que cresça na fé no Senhor Jesus. Tem que ser para isso. E é isso que Ele deseja para a igreja. Então estude, sim. Não deixe, aprenda, cresça, leia. Este é o caminho do aprendizado. Mas que isso produza em você maturidade na fé, crescimento, humildade, piedade, que faça com que todos sejam abençoados pelo seu crescimento. Uma igreja em que todo mundo está aprendendo bastante a verdade. Deve ser uma igreja que está crescendo na maturidade. Consequentemente, as relações fraternas e humanas em geral
dentro desta igreja e fora, ou com as pessoas de fora, são relações melhores, são mais piedosos, são pessoas mansas, humildes, amáveis, são pessoas abençoadoras, são pessoas que sabem ensinar, são pessoas, como diz Paulo, a Tito, no capítulo 2. Ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto a homens idosos, em outras palavras, homens que já amadureceram, que tiveram longa jornada cristã, que aprenderam, que cresceram, não que têm status, mas que têm um aprendizado, que esses homens idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, amor e maturidade andam juntos, na constância. Eles devem ser exemplo do rebanho. Quanto às mulheres idosas, que andaram já há um longo tempo com o Senhor, que aprenderam, que cresceram na fé, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, mestras, ou seja, que ensinam os outros a viver uma vida piedosa, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se o seu aprendizado não está fazendo com que a igreja seja abençoada por sua vida, então para que ele serve? O autor diz: vocês devem crescer, ser aperfeiçoados em todo bem. Eu rogo ao pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus. Ele é poderoso para operar na vida de vocês, para que vocês cresçam, Mas para quê? Para que sejam bênção, para que façam a vontade do Senhor. Não é para que se gabem de um conhecimento a mais do que outros, é para que vocês sirvam mais. Em outras palavras, quanto mais se conhece a verdade, mais se serve aos demais, lavando os seus pés. É como se quanto mais conhecêssemos a verdade, mais água fosse lançada em nossa bacia de lavar os pés dos outros. Porque quanto mais eu aprendo a Deus, mais Deus age em mim, por meio de mim. Essa é a relação direta que o Senhor nos ensina. Essa é a relação que você deve ter. Todo o conhecimento que é dado a você aqui é para que você seja mais parecido com Jesus. Para que você cada vez mais viva com Ele e como Ele, com o Senhor Jesus. Por isso, versículo 22, ele diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Resumidamente, essa carta é uma carta que poderia se tornar um livro muito grande. Ou seja, o assunto tratado era um assunto muito vasto, e ele resumiu o assunto. E eles deveriam receber isso como uma exortação para o bem deles. Recebam essa exortação, suportem o que eu estou falando para vocês, suportem. Recebam como alguém que está recebendo palavra de Deus, para serem edificados, corrigidos, fortalecidos. Aguentem isso. Não joguem fora, não desprezem, não fiquem com raiva de mim, porque eu estou ensinando a vocês a palavra do Senhor, para o bem de vocês, para a edificação de vocês, para o fortalecimento da vida de vocês. E isso acontece dentro de um ambiente familiar. É uma atmosfera que se espera que haja um cuidado mútuo, que haja uma aceitação, que haja um trato que seja abençoador de ambas as partes. Essa é uma das bênçãos de ser igreja. Sermos igreja. Então, ande dentro dela, viva nela, como alguém que está pronto para abençoar e ser abençoado. Aprender e ensinar.
crescer na fé e ajudar outros a crescerem também na fé. De forma que, quanto mais a igreja crescer em maturidade, mais sólido será o coração, mais firme será o coração. E, inclusive, em sua necessidade de ter relações seguras, estáveis. Porque é dentro da igreja, numa relação de estabilidade, que aprendemos que o amor, ele é incondicional. E que amar não é passar a mão na cabeça de todo mundo, é exortar, é corrigir, é ensinar. Também não é destruir ninguém, mas é conduzir, ainda que com, às vezes, dureza necessária, mas conduzir a Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso, observe no finalzinho, versículo 23 e 24, que há uma relação gostosa ali. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Em outras palavras, olha, fiquem felizes, Deus libertou o Timóteo. E logo ele vai ver vocês. E eles deveriam ficar ansiosos. Ah, que bom, Timóteo vai vir, alegria. Por quê? Porque é uma relação familiar. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Uma igreja saudando outra igreja. Uma relação saudável, em que, de fato, eles estão dispostos a abençoar, não destruir, a construir, não derrubar. Eles estão ali para edificarem-se mutuamente e não para destruírem-se mutuamente. Então, aprendamos a ser bênção, aprendamos a viver uma relação eclesiástica, uma relação de igreja que seja realmente abençoadora. Orai por nós e estejam prontos para ouvir tudo aquilo que Deus falar. E cresçamos assim juntos. E será grande bênção para você e para nós. Será grande bênção para todo mundo. Será uma grande bênção para a igreja. E será glória para o nosso Deus.